Boa tarde, então vamos começar a nossa aula de hoje, a primeira aula que fala de números inteiros. Eu vou compartilhar com todos vocês a tela aqui, de onde a gente vai estar estudando por meio dos slides, tá? O que é? O que é números inteiros, tá? A gente tem essa noção. Por que a gente precisa, tá, galerinha, de utilizar os números inteiros, tá? Primeiro, quem são, pessoal? Olha, os números inteiros são representados pela letra Z, tá? É porque o nosso sistema numérico ele é indo-arábico. E Z é Zaal, hein? Na língua árabe, tá? Zaal, zero. Mas o Z ele vem para representar os números inteiros. Quem que eles são? Tá vendo aqui? Eu tenho o zero, os números positivos e os números negativos, tá? Agora, o nosso leque de números aumentou. A gente não vai trabalhar somente com os números positivos, nós também temos os números negativos. E o zero, tá, galerinha? O zero, ele não tem sinal, ele não é positivo e nem negativo, ele é neutro, tá? E quando o número for positivo, a gente coloca o sinalzinho de mais. E quando o número for negativo, a gente coloca o sinalzinho de menos, tá, galera? Tá? Olha aí, Arthur, por gentileza. Vamos aqui, ó. Aqui. Então, uma situação que a gente utiliza muitos números inteiros é temperatura, tá, galera? Tá? Nós temos temperatura, tá falando sobre temperatura na página 12 e na página 13, tá, pessoal? Nós temos os termômetros, tá? E a indicação. E o termômetro, pessoal, é igual a reta numérica, tá? Ó, vamos voltar aqui rapidinho. Opa, esse trem demora a voltar e quando volta, volta tudo. Então, no termômetro, galerinha, tá? Ele vai ter o marco zero, que é 0 grau. E aí, acima de zero, a temperatura é positiva. E abaixo de zero, a temperatura é o quê? Negativa, tá? Então, a temperatura, ela é um exemplo onde nós vamos utilizar muito números negativos e números positivos, que a gente chama de números inteiros. Ó, um termômetro em certa cidade que marcou 10 graus acima de zero, olha só, ou seja, 10 graus positivo, tá? Pessoal, quando o número é positivo, eu não tenho a obrigação de colocar o sinal de mais, não, tá? Ele vai aparecer o sinal de mais ou não. Se não tem sinal, é porque é positivo, tá? Aí, olha só, durante o dia, estava 10 graus acima de zero. Olha só, 10 graus positivos. À noite e na manhã seguinte, o termômetro passou a marcar 3 graus abaixo de zero, tá? Olha só aqui embaixo, ó, menos 3 graus, tá? Tá vendo? Eu posso escrever 3 graus abaixo de zero, ou eu coloco menos 3 graus centígrados, né? Que é Celsius, aliás, centígrados, ó, desculpa, Celsius, tá? Tudo bem nessa parte, galerinha? Dá um joinha aí para mim. Então, quando a gente fala de temperatura, nós estamos falando de valores acima de zero ou abaixo de zero. Acima de zero, a temperatura é positiva e abaixo de zero, a temperatura é negativa, tá, galerinha? Vem cá, vamos voltar aqui para o nosso slide. Ó, bem devagarzinho, que esse trem aqui é de veneta. Então, chamamos, né, como eu disse, né, galera, pulei o slide, chamamos de números negativos a todos os que estão abaixo de zero. E positivos, né, e os negativos, eles escrevem com o símbolo de menos antes, tá vendo? Tá? Para a gente diferenciar do positivo, tá? Então, e quando o número não leva nenhum sinal, a gente entende que ele é positivo, tá?
quando não tem sinal. O 6, por exemplo, ele é igual mais 6, porque ambos, se tem sinal ou não tem, ele vai ser o quê? Positivo, tá? O negativo não. Quando é negativo, a gente tem a obrigação de colocar o sinalzinho de menos antes, tá, galera? Tá bom? Deixa eu rodar aqui. Olha só aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Aqui eu tenho um termômetro e esse termômetro é o mesmo termômetro, aparece no livro, tá? A gente tem o exercício da página 12, o 1, que é para nós fazermos a leitura desse termômetro, tá? Galera, o que eu tenho que perceber? A escala do termômetro, de quanto em quanto que o termômetro está contando, tá? Aqui ele está de 5 em 5, ó. O que acontece? Eu tenho marco 0, aí eu tenho uma escalinha, depois eu tenho outra. E aí, como está acima de 0, olha só, ele é 10 graus Celsius positivo, tá acima de 0. E se tiver abaixo de 0, tá, pessoal? Tá vendo? Ó o marco 0 aqui, tá? De azulzinho. Aí vem abaixo de 0. Olha só, onde que tá a marcação desse termômetro, pessoal? A marcação tá bem em cima de quem? De menos 10 graus Celsius, tá? Ou seja, a temperatura no ambiente, ele é o quê? Negativo. E acontece muito, tá, pessoal? Principalmente os países que são mais próximos dos polos, Polo Norte e Polo Sul, tá? Os países mais próximos da linha do Equador, é muito difícil ter temperatura abaixo de 0, ou temperatura negativa, né? Pode falar. Quem é, Isadora? Pode falar. Professor, meu primo mora lá em Bélgica, parece. Uhum. Eu não lembro o país que ele mora. E a temperatura é bem baixa. Agora, galera... O meu primo mora lá nos Estados Unidos. Tá bem mais próximo do Polo Norte, né? Agora, por exemplo, lá no Chile, na Argentina, acontece de temperaturas baixas. Até nos estados do Rio Grande do Sul, sempre tem algumas temperaturas mais extremas, né? Abaixo de 0. Ou temperaturas mais baixas, né? Porém, nós moramos num país tropical e úmido, onde a temperatura geralmente fica em torno dos 30 e 40 graus. Agora, além de temperatura, tá? Vou até colocar aqui no quadro para gente. Nós também vamos trabalhar uma ideia que vem lá da geografia, que é o quê? Altitude, tá, pessoal? Então, eu tenho a temperatura, tá? Vou escrever no quadro, depois a minha assistente linda e maravilhosa, Ariane, vai tirar uma fotinha pra gente, tá? Depois. Ó, nós temos temperatura, tá? Que é uma situação que requer o uso de números negativos e positivos. E outra coisa é o quê? É a altitude. O que é isso, pessoal? Primeiro, a gente vai lembrar de uma palavra que é o quê? Nível do mar, tá? Altitude, o marco 0 é quem? O nível do mar, tá? Então, tem alguns locais cuja altitude tá ou abaixo do nível do mar, que é aqui no caso do B, ó, do ponto B, tá? Ou algumas altitudes estão acima do nível do mar, tá? É a mesma coisa da temperatura, só que aqui eu tô falando de altura, tá, galera? Então, olha só, o nível médio das águas do mar, e aí eu tenho acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Nesse caso, galerinha, nós também vamos utilizar o quê? Valores positivos e negativos. Na temperatura é o 0. Temperatura abaixo de 0, negativo. Acima de 0, positivo. Na altitude é o nível do mar. Ah, tá 200 metros
acima do nível do mar. Significa que é 200 metros positivos, tá? Agora, tá 30 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, a altura, ela é o quê? Negativa, tá? Então, é menos 30 metros. Por quê, galera? A referência que nós temos é o nível do mar, tá? Beleza? Então, temperatura, altitude, tá? E agora, a gente vai trabalhar também, olha só, aqui é também paralelo ao nível do mar, que é no caso de andares, tá, pessoal? Olha só. Nós temos aqui, ó, uma situação onde uma pessoa se encontra num determinado andar, tá? Ou nós também podemos pensar naqueles andares que possuem subsolo, possuem estacionamento. Então, nós temos o quê? Andares acima do térreo e abaixo do térreo. Ou quando eu falo, eu estou subindo 5 andares, então é mais 5 andares. Eu estou descendo 4 andares, então é menos 4 andares, tá? Então, assim, o andar de um edifício, tá? A gente também tem essa ideia de números negativos e positivos, tá? Porque olha só, eu tenho aqui, ó, olha aqui para a tia no quadro. Olha só, eu tenho aqui o térreo, que é quando eu entro no prédio, tá? É quem? É 0. Aí eu tenho o primeiro andar, eu tenho o segundo andar, tá? Então é positivo aqui, ó. Tudo positivo. Tem alguns prédios, galerinha, que eles têm o quê? Estacionamento no subsolo. Aí eu tenho aqui, ó, subsolo 1, então é menos 1, tá? Ou menos 2, tem muitos prédios que às vezes tem até 3 andares abaixo, no chão, né? Que aí, quando vai construir o prédio, já tem toda uma arquitetura, uma engenharia para ter esse estacionamento no subsolo. Se a gente andar pelos bairros do setor Bueno, do Marista, nós vemos muito isso. Os estacionamentos aonde? No subsolo, ou seja, abaixo do térreo. E é quando a gente tem que ter noção, né? Que esse andar, ele é abaixo do 0, abaixo do térreo, tá? Então, a gente tem que sempre, olha só, já 3 lugares que nós temos números inteiros. E uma coisa que eu sei que não é de vocês, né? Mas, assim, mais da gente adulto, que é a questão de contas, tá? Saldo de uma conta, tá? Então, quando eu estou depositando dinheiro na minha conta, esse saldo, ele é o quê? Positivo. Eu vou somar com o saldo que eu tenho, tá bom? Na minha conta. Agora, quando eu retiro, quando eu saco esse valor, faço a retirada, pego como dinheiro, ou quando eu pago um boleto, o que acontece? Eu tenho um saldo negativo, tá? Então, saldo positivo quando é depósito, quando é recebimento de salário, é a melhor coisa. Vocês, quando forem adultos, vocês vão ver. O melhor dia é o dia que a gente recebe o salário. Passou do outro dia, a gente já não tem mais dinheiro. Não, nem sempre, né? A gente tem que ter educação financeira para poder controlar os nossos gastos, tá? Gorinha, tá, Isa? Só um minutinho. Aí, nesse caso, a gente tem que observar que o banco em si, ele empresta dinheiro para nós. Às vezes, eu tenho R$200 no meu saldo, na minha conta. E eu tenho que pagar um cheque ou um boleto de R$300. Imagina, galera, eu tenho R$200. A minha conta ela é de R$300. O que significa? O meu saldo, ele vai ficar o quê? Negativo. Negativo quanto? R$100. O que é isso, galera? Eu tô devendo pro banco esse valor. Aí, quando eu receber
o meu salário vai compensar esse saldo negativo. Aí eu vou pagar minha conta do banco que eu devo, né? E aí eu vou ficar com saldo positivo. Então, a gente vai trabalhar muito questão de temperatura, altitude. A temperatura, a gente vai trabalhar a temperatura acima de 0 ou abaixo de 0, tá? Acima de 0 é positivo, abaixo de 0 é negativo. A gente vai trabalhar também altitude, e a nossa referência em relação à altitude é o nível do mar. Acima do nível do mar, positivo, abaixo do nível do mar, negativo. Mas outra coisa que a gente vai trabalhar também, galerinha, é o quê? Saldo bancário. Análises é bom, às vezes, a gente tem um exercício como esse, que nós trabalhamos o saldo bancário de uma determinada pessoa. E eu tenho que caracterizar os movimentos. Se é um depósito, é positivo. Se é um recebimento de salário, é positivo. Um Pix que você recebe, né? Que agora tem muito disso, né? O Pix é o quê? Positivo. Agora, se eu pago uma conta, um boleto, né? Que eu, por exemplo, eu uso a minha conta para pagar as contas de água e luz da minha casa. Então, esse valor, ele entra no meu saldo como o quê? Negativo. Eu saco, eu vou lá na boca do caixa e saco um dinheiro. O saque é uma retirada, então é menos na minha conta, tá? A gente tem que começar a pensar sobre isso, tá? Se, por exemplo, eu emito um cheque e esse cheque é compensado, né? Esse valor vai descontar da minha conta. Então, esse valor entra como? Positivo ou negativo? Negativo, tá? Então, olha só. A Carminho, nossa, que horror. Eu peguei esse slide na internet. Fala, Isadora. Rapidinho. Professora, igual a senhora falou, né, que recebe salário, eu vi num vídeo que a mulher recebeu o salário dela, né, aí ela pagou tudo, luz, gás, essas coisas, aí sobrou só R$ 2. Aí ela foi, aí ficou toda alegre, aí falou, ah, não, agora falta o pão. Pois é, então, assim, o que vocês, como adolescentes, pré-adolescentes, né, tem que pensar é na educação financeira de vocês e não gastar mais do que recebem, enfim, né? Mas é um papo para outra aula, tá? Olha só, pessoal, Carminha depositou na sua conta bancária 100 euros, ou seja, é 100 euros positivo, tá? Ó, mais aí, né? Ó, setinha aqui, eu passando o dedo. Olha aqui, mais 100 euros. O Ernesto levantou 200 euros da sua conta bancária. Levantou sim, retirou, tá? Então, se é 200 euros que ele retirou, esses 200 euros vai vir acompanhado do sinal de menos, tá? Tudo bem? Olha só, situações. Quando eu vou observar uma situação dessa de um ônibus, sobem 10 pessoas, vão entrar 10 pessoas e vai somar com a quantidade de pessoas que está lá dentro do ônibus. Então, é positivo. Se desce 14 pessoas, significa que o total de pessoas lá dentro do ônibus vai diminuir, não é? Desceu 14 pessoas, negativo. Tá vendo? Uma outra situação, tá? Olha só, deixa eu só o meu responder aqui. Então, tá? A gente vai, esse é o nosso último slide, que eu vou apresentar para vocês, tá? A nossa reta numérica dos números inteiros. Ó, a nosso referencial é quem? O zero. À direita do zero só são valores positivos e à esquerda do zero são valores negativos. Ó, setinha, ó, cresce assim, galera. Olha, então, o que eu tenho? Eu tenho o eixo horizontal da esquerda para a direita, tá? Eu tenho valores cada vez maiores. Uai, como assim? O -1 é maior que o -2? Vamos pensar?
eu devo R$ 1 para o Arthur. A Ariane deve R$ 3 para o Arthur. Quem tem menos dinheiro? A Ariane, ela deve R$ 3. Então, quando a orientação da reta aqui, viu, galerinha? Tá? Então, é preciso que eu consiga observar essas relações entre positivo e negativo, tá? Deixa eu só... Aqui, nós temos a nossa ficha de hoje, tá? Onde eu tenho aqui os exercícios e, por favor, se organize, ó. Olha aqui, é da página 12 até a página 16, certo? Aí eu tenho na página 12 a número 1. A número 1, tá vendo? Tem a número 1 na página 12. Número 2 e a número 5 é na página 13. E a questão 8 e 9 é na página 15. Tudo bem, galera? Então, é para você essa atividade agora, tá? Pega o caderno, faz o cabeçalho, lê a questão e quando vocês